gente, tudo bem? Antes de falar sobre o assunto do vídeo, eu queria dar alguns recados aqui pra vocês. O primeiro é que eu vou voltar a postar vídeo aqui no YouTube. Ainda não sei a frequência, mas pelo menos uma vez por semana. E aos pouquinhos eu mesma vou descobrindo a frequência que eu vou conseguir gravar aqui pra vocês. A segunda coisa que vocês devem ter reparado por aqui é que eu meio que abandonei o YouTube porque eu dei sequência em outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok. E como eu foquei mais em outros lugares, eu não consegui dar a devida atenção por aqui, tanto que até ficou sem meu vídeo de 1 ano do processo de emagrecimento. Mas eu postei lá no meu Instagram, então se você quiser dar uma olhadinha, é só procurar por @camilapérez. Bem, gente, vamos ao tema do vídeo, que é também o motivo de eu ter voltado aqui pro YouTube. Eu comecei a dar um gás maior no Instagram quando eu decidi mostrar o meu processo de emagrecimento por lá. Mas é claro que quando você fala sobre emagrecimento e qualquer coisa relacionada à saúde, as pessoas elas gostam, no geral, de atacar ou julgar as suas escolhas, e foi isso que aconteceu com alguns vídeos que eu postei por lá e que acabaram afetando o meu próprio jeito de me enxergar. Não afetou a ponto de acontecer uma coisa muito ruim, mas afetou ao ponto de eu começar a comparar as coisas que estavam acontecendo dentro do meu processo de emagrecimento. E por isso, se você me segue lá no Instagram, você percebeu que eu meio que também abandonei o Instagram por um tempo. Acontece que depois de postar 1 ano do meu processo de emagrecimento todos os dias, eu parei um pouco, eu vi que aquilo não estava mais funcionando pra mim, e depois de um tempo eu voltei a falar sobre o meu processo de emagrecimento. Mas aí eu percebi que eu não tinha mais vontade de compartilhar as coisas que estavam acontecendo comigo. Não só sobre o processo de emagrecimento, mas em relação à minha vida como um todo. Porque eu comecei a reparar que tudo que eu postava acabava dando errado. No sentido de, uma vez eu postei a chaleira que eu tinha, ela queimou. Eu postei não sei o que, o carro quebrou. Eu postava alguma coisa, não é que eu postava antes de acontecer, não é que eu falava antes de acontecer. Mas a parada acontecia, eu contava e dava ruim de alguma coisa. E aí eu parei pra pensar e falei, cara, eu não sinto mais vontade de estar compartilhando o meu dia a dia com as pessoas, sejam elas quais forem, eu não quero mais falar. Isso começou a afetar a minha vontade de aparecer no Instagram, começou a afetar o que eu queria pra minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque eu tava tentando enxergar o Instagram como um foco ali profissional. E eu comecei a fazer duas coisas que, assim, eu acho que são duas coisas, não são as piores coisas que podem acontecer, mas são duas coisas muito ruins, que é a comparação e a síndrome do impostor. E essas duas coisas resultaram em uma ansiedade muito forte em mim. Então, o que aconteceu? Eu comecei a comparar o meu perfil sobre o processo de emagrecimento com outras pessoas que falavam sobre emagrecimento, e aí eu, apesar de postar a foto de antes e depois, falar com as pessoas que não era para comparar, que cada um tinha um processo, etc, etc, eu mesma comecei a julgar o meu próprio processo e a me enxergar de uma outra forma, uma forma que eu não me via antes. E como eu comecei a comparar o meu processo com o dos outros, eu comecei a me questionar. Será que você está fazendo certo? Isso porque eu tinha acompanhamento nutricional, tá? Será que você está fazendo certo? Tem certeza que você deveria comer isso? Eu comecei a me julgar de uma forma que eu falei, cara, peraí, isso aqui não tá certo. E aí eu comecei com a síndrome de impostura também, no sentido de, você tá fazendo o suficiente? Eu acho que você tá fazendo pouco, hein? Você deveria fazer mais. Se você só tá treinando, fazendo cardio todo dia, você devia fazer uma outra atividade, etc, etc, etc. Enfim, esses pensamentos me atormentaram por um tempo, e aí eu decidi parar de fazer as coisas no Instagram. E aí eu vim trazer esse desabafo aqui pra vocês, porque o Instagram me adoeceu e eu demorei a perceber. Eu comecei a sentir uma ansiedade muito forte com coisas que eu não tinha antes. Comecei a questionar a minha vida profissional, a minha vida pessoal, o que eu estava fazendo da vida, qual era o meu propósito e se realmente eu fiz a escolha certa em compartilhar o meu processo com as pessoas. E até se eu realmente estava fazendo a escolha certa em fazer determinados desabafos, em contar determinadas coisas da minha vida. E aí eu fiquei tipo, sabe assim, a sensação de que várias bolhas estão explodindo dentro da sua cabeça e você fica assim, e aí, o que eu faço? E aí, depois de tanto me questionar, de tanto me perguntar o que eu faço, eu foquei mais na minha espiritualidade para tentar me encontrar de novo comigo mesma. E aí eu decidi voltar aqui pro YouTube para fazer coisas que eu realmente gosto, que é
Desabafos sobre a vida, falar sobre propósito, dar conselhos, falar sobre motivação e descobrir uma real conexão com quem tá me assistindo. Porque o Instagram, por mais que a gente tente ser vida real, que era o que eu prezava muito na rede social, é muito difícil, primeiro, as pessoas aceitarem que a vida é real, porque as pessoas buscam uma escapatória ali no Instagram. Segundo, a nível de comparação, você sempre vai achar a sua vida pior do que a pessoa que você tá olhando. Terceira coisa, eu tava reparando que eu tava falando muito sobre vida real no sentido de mostrar as dificuldades mesmo do dia a dia, não só em relação ao processo de emagrecimento, mas em relação a tudo que acontece na nossa vida, porque de fato a vida é difícil e as pessoas não estavam dando a audiência que eu esperava, sabe? Então eu comecei a reparar que realmente, as pessoas que falavam sobre um processo de emagrecimento, sobre uma vida saudável, eram pessoas completamente estereotipadas, estavam tendo uma vida de, conforme a gente fala no Rio de Janeiro, eu não sei se essa gíria existe em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro é bem comum, a vida de Dona Helena da novela, que é uma vida de uma pessoa que mora na Zona Sul, toma café às 9 horas da manhã, vai pro seu escritório ou pro seu negócio, bem tranquilinha, que não tem nenhum problema para resolver, vai à praia, dá uma corridinha. Assim, uma vida bem tranquila, suave, de praia. Nenhum problema afeta ela, de que a vida de fato é perfeita e quem dera se a vida de todos nós fosse assim, né? Mas enfim, eu comecei a reparar essas coisas dentro do Instagram e vi que eu não me encaixava tanto mais nessa rede social como antes eu achava que me encaixava. Pode ser que um dia eu volte a achar que eu me encaixo, mas eu resolvi voltar aqui pro YouTube, que de fato é um sonho antigo que eu tenho e que eu mesma abandonei por essa questão, não é da correria do dia a dia, mas é de você ouvir das pessoas que não, o Instagram é a rede social do momento, o TikTok é a rede social do momento, você tem que estar nesses lugares. E aí eu, cara, tá bom, eu tenho que estar nesses lugares, mas aí eu parei pra pensar e falei, não, eu não tenho que estar nesses lugares, eu tenho que estar onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto bem. E mais uma vez é por isso que eu tô voltando pra cá pra fazer esses desabafos com vocês e queria compartilhar aqui com vocês alguns outros desabafos e motivações da vida e queria também deixar um canal aberto com vocês para caso vocês queiram fazer algum desabafo também, mas não queiram se identificar, manda um e-mail para esse endereço de e-mail que tá aparecendo aí na tela. Que a minha intenção é também ler esses e-mails de forma anônima, obviamente, e dar um conselho ou falar o que eu acho sobre essa situação. Então, fique à vontade para mandar o que você quiser através desse e-mail. E a minha intenção é trazer aqui também para a gente abrir um debate sobre esses assuntos que atormentam a nossa mente. Pode ser um assunto do dia a dia, pode ser um assunto do trabalho, pode ser um assunto pessoal, enfim, o que você se sentir à vontade de compartilhar e se você se sentir à vontade de compartilhar, mandando no e-mail. Se não, pode mandar aqui no comentário mesmo que eu vou ler e vou te responder com o maior carinho. Bem, gente, a volta do canal vai ser assim. Espero criar aqui um canal de conexão com vocês e que a gente possa trocar bastante figurinha para se ajudar nessa vida que é tão corrida, tão difícil e tão cansativa. Mas que é maravilhosa de se viver de alguma forma, né, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.